Glória a Deus. Eu tenho o prazer de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Recebi esta responsabilidade ontem de manhã. A irmã Célia falou comigo. Ela me fez o convite e ao mesmo tempo me deu uma ordem. Ela disse: você está sendo convidada para pregar na Prata e não pode, vamos dizer assim, dizer não. Então é uma ordem, né? Ela disse que não podia recusar este convite. Graças ao nosso Deus por estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus. E na presença do Senhor a fartura de alegria. Glória a Deus por isso. Meu pai. Preciso dele. Não faz? Glória a Deus. Está aqui ele, achei. Minhas queridas irmãs, eu quero meditar juntamente com vocês a palavra do Senhor, que se encontra em Isaías, o capítulo 40, o verso 29 até o 31. Ele tinha uma coisa, a parte dele, estava bem parado. E diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por isso. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por isso. Nesta noite, minhas queridas, talvez ninguém saiba a intensidade da batalha que você enfrentou para estar aqui na casa do nosso Deus. E mesmo assim você veio, glória a Deus por isso. E nesta noite o Senhor, Ele quer nos renovar através da sua palavra, glória a Deus, aleluia. Porque aqui nós temos mulheres feridas, mas que continuam adorando ao Senhor, aleluia. Mesmo cansadas, continuam orando, aleluia. Mesmo atravessando tempestades, continuam de pé, aleluia. Porque são mulheres dependentes do nosso Deus, aleluia. São mulheres que esperam no Senhor. Glória a Deus. Aqui no capítulo 40 de Isaías, ele vai nos ensinar algo muito interessante, algo muito importante da palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo 40, ele escreveu ali para o povo de Israel, 150 anos antes do cativeiro ali na Babilônia. Isaías, um homem de Deus, que o Senhor escolheu para escrever esta carta ali para Israel, antes do cativeiro. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o Senhor, Ele vai falar sobre juízo, sobre sentença para o povo de Israel. A partir do capítulo 40, o Senhor, Ele vai falar sobre renovo, sobre esperança, sobre refúgio. Glória a Deus por isso. Israel era um povo que era desobediente ao Senhor, um povo rebelde, um povo que não queria mais ouvir a voz do Senhor. E o Senhor falou que estaria trazendo este juízo àquele povo
por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, porque tinham se esquecido do Senhor. E o Senhor, Ele traz este cativeiro, este exílio ali para aquele povo. E este exílio, ele se cumpre em Jeremias. Nós podemos ver na palavra do Senhor. Mas por que isto aconteceu no povo de Deus? O povo escolhido do Senhor. O povo que era a menina dos olhos do Senhor. Porque eles se esqueceram da sua identidade. Eles se esqueceram do seu Deus. E o Senhor, para provar, e o Senhor, para fazer eles relembrar, para fazer eles voltarem novamente, o Senhor disse para eles que estaria levando eles para o cativeiro. Não foi Nabucodonosor que levou o povo ali para cativo, não. Foi o Senhor que permitiu. Mas a gente vê que o Senhor, Ele é um Deus zeloso, aleluia. É um Deus que cuida. A gente está falhando e o Senhor está cuidando. A gente está errando e o Senhor está ali cuidando. Glória a Deus por isso, aleluia. E ali o Senhor, Ele novamente trouxe o povo de volta para Jerusalém. Mas infelizmente o povo ainda estava distante do Senhor. Mas aí o Senhor, Ele usa o profeta Isaías 150 anos antes deste cativeiro, já para falar para eles que o Senhor estaria cuidando deles quando aquele cativeiro, aquele exílio terminasse. Então a gente vê que o Senhor, Ele é onisciente, glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E Ele já sabia que o povo ia para o cativeiro, mas também sabia que o exílio teria tempo de validade para acabar, para terminar. Glória a Deus por isso. E o Senhor já usa Isaías para falar: consolai, glória a Deus por isso, aleluia. O Senhor já sabia que o povo iria pecar, o Senhor já sabia que o povo iria para o cativeiro, mas o Senhor também sabia que iria ter remanescentes, glória a Deus por isso. O povo estava cansado, o povo estava ferido, o povo estava sem esperança, achando que Deus já tinha se esquecido deles, aleluia, glória a Deus, pois eles estavam vivendo um período mais triste das suas histórias, da sua história, aleluia. Mas a gente vê que no meio deste cenário Deus levanta este homem, e aí ele começa a escrever no versículo 29, dizendo assim: dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor, aleluia. A gente vê que um Deus tão grande, tão poderoso, Ele se preocupa com o povo, aleluia. A gente vê que o Senhor, Ele se preocupa conosco, glória a Deus por isso. Aquele povo estava cansado de quê? A alma estava cansado, achando que não tinha mais jeito, achando que o Senhor já tinha se esquecido deles. Eles estavam cansados de tanto esperar, mas é algo lindo, algo muito lindo que a gente pode ver, que Deus, Ele está falando aqui, não com pessoas fortes, mas a gente vê que Deus está falando com pessoas que chegou ao limite. Aquele povo tinha chegado ao seu limite, achando que Deus tinha se esquecido deles. Mas aí o Senhor usa este homem para falar: eu estou com vocês, glória a Deus por isso. E nesta noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, o Senhor está dizendo: eu estou contigo, glória a Deus por isso. Tu estás cansada, mas eu te renovo, aleluia. Eu te dou força, eu te dou ânimo, aleluia. Você está dizendo: eu estou sozinha, eu não tenho mais o que fazer, mas é o Senhor que está à frente, aleluia. Não se esqueça disso.
de nós somos mulheres que oram por uma promessa há anos, que lutam pela família, que lutam pelo marido, que lutam pelos filhos, que estão cansadas emocionalmente, estão sobrevivendo batalhas dentro da própria mente. Mas saiba de uma coisa, minha filha, que o Senhor, o Deus que tu serves, é o Deus que te sustenta em meio à luta. Glória a Deus por isso. Jesus, Ele conhece o peso que tu carregas, aleluia. E cada lágrima que tem derramado diante da presença do Senhor, ela tem muito valor, aleluia, glória a Deus. Pois o Senhor é o Deus que tem nos contemplado dos altos céus, aleluia. Saiba que nenhuma oração foi esquecida, nenhuma madrugada foi em vão. Glória a Deus por isso. Nenhuma lágrima passou despercebida diante do nosso Deus, aleluia. Ele tem visto, Ele tem contemplado, não se esqueça disso. Ele tem te sustentado. Se você chegou aqui nesta noite, é porque o nosso Deus, Ele te trouxe, Ele te sustentou. Ele disse: minha filha, você vai lá, porque você precisa receber renovo, você precisa receber graça da minha parte, aleluia, glória a Deus. E toda prova tem prazo de validade para acabar, como foi ali para o povo de Israel, aleluia. Porque sabemos que depois da prova, depois do choro, vem a alegria, vem o gozo, aleluia, vem o vigor, aleluia, glória a Deus por isso. Nós passamos pela provação, mas nós não ficamos nela, glória a Deus por isso, aleluia. O trato de Deus na tua vida não te destrói, aleluia. Ele te fortalece, aleluia. Ele te faz crescer e Ele te amadurece, aleluia, espiritualmente. Aquele cativeiro na vida de Israel, que aquele povo passou, foi para que eles pudessem reconhecer que só existe um Deus Todo-Poderoso, que eles pudessem se firmar na presença do Senhor. E esta prova que você tem passado, saiba que não é para você morrer, não é para te destruir, mas é para te fortalecer a cada dia. E no outro dia você dizer: eu venci, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. A gente vê que Isaías, ele escrevendo sobre o Senhor, neste capítulo 40, ele descreve um Deus grande, um Deus poderoso. E a gente vê que um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que mede a concha na sua mão as águas, um Deus que para Ele as nações são como nada, um Deus que é o próprio conselheiro, um Deus que é a própria sabedoria, é um Deus que se importa conosco, tão pequeno que somos, aleluia. Tão falho que somos. Isaías vai dizendo mais, no verso 30 ele diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mortos certamente cairão. O profeta Isaías, aqui no verso 30, ele mostra que a força humana ela é limitada. Mostra que até o jovem, que é sinal de vigor, de força, ele se cansa, ele se fatiga, ele se esgota. Deus está mostrando que o homem é limitado, que o homem não pode nada sem Ele, mas nós servimos um Deus que é incansável, aleluia, glória a Deus. Um Deus que não se cansa, aleluia.
Ele está mostrando aqui que nós somos limitados e que nós dependemos dele, da sua presença. Aleluia, glória a Deus por isso. Por isso que ele diz que dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Pois nós somos pessoas limitadas, pessoas dependentes do nosso Deus, aleluia. Pessoas que sem Ele nós não somos nada, aleluia. Glória a Deus por isso. Para sermos fortes, nós necessitamos dEle. Para conseguirmos algo, nós necessitamos dEle, aleluia. E ser forte não significa nunca chorar na presença do Senhor, é ao contrário. Ser forte significa continuar confiando em Deus, mesmo chorando, porque nós somos limitados e nós reconhecemos isso, aleluia. Glória a Deus por isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê grandes mulheres do Senhor que passaram por tempestades enormes. Mulheres limitadas que cansaram, que se fatigaram. Mulheres que se esgotaram. Mas mesmo esgotadas, mesmo fatigadas, mesmo cansadas, continuaram buscando a presença do Senhor, aleluia. Porque é isso que o Senhor quer, é que nós sejamos dependentes dEle, da sua presença, da sua glória. A gente vê ali a nossa irmã, quando passava por uma grande tribulação, uma grande aflição, glória a Deus por isso. E esta irmã, ela era estéril, ela não poderia ter filho, e ela passou uma tempestade de humilhação tão grande, que a palavra do Senhor diz que a sua alma estava angustiada. Mas mesmo sendo humilhada por sua rival Penina, que ficava fazendo chacota dela, ela não falava nada. E em ano ela ia ao templo do Senhor, chorar aos pés do Senhor, buscar a sua presença. Ela ia se derramar na presença do nosso Deus, aleluia. Além de ela sofrer sem filho, sendo estéril, ela ainda sofria sendo humilhada pela sua rival. Mas mesmo assim ela não abandonou o altar, glória a Deus por isso. Ana, ela transformou a sua oração em lágrimas, aleluia. Ela não falava nada, ela apenas chorava diante da presença do Senhor. A sua alma estava tão angustiada que ela se derramava e ela foi mal compreendida. O profeta, o sacerdote ali pensando que ela estava bêbada, mas ela diz: não, meu Senhor, a minha alma está amargurada, a minha alma está aflita. E ela transformou a sua oração em lágrimas. E Deus transformou a sua vergonha, glória a Deus, em testemunho, aleluia. Porque ela teve a recompensa, glória a Deus por isso. Ela esperou no Senhor, mesmo aflita, mesmo triste, mesmo angustiada, ela esperou no Senhor, aleluia. E o Senhor viu dos altos céus e a respondeu, aleluia. Não foi 1 ano, 2 anos, mas foi vários anos, aleluia. Mas mesmo assim, ela confiou no Senhor, porque ela era uma pessoa limitada, ela era uma pessoa que dependia do nosso Deus, aleluia. Uma mulher que esperou no Senhor mesmo abatida. Olha como nosso Deus é tremendo, e Ele age de forma sobrenatural da vida daqueles que esperam nele, aleluia, glória a Deus. Enquanto o ser humano ele se cansa, o Senhor ele é incansável,
Glória a Deus por isso. Ele não precisa das nossas forças, Ele não precisa de nós, mas nós que precisamos dele. Glória a Deus por isso. Isaías, ele termina o capítulo 40 com uma das promessas mais lindas da palavra do Senhor. Glória a Deus. Depois de Isaías mostrar que Deus, ele consola o povo, depois de Isaías mostrar que Deus, ele é soberano, do versículo 12 até o versículo 26, depois de Isaías mostrar que quem é símbolo de força é limitado, Isaías, ele vai declarar agora no versículo 31, dizendo assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, glória a Deus. Aqui quando Isaías diz que devemos esperar no Senhor, ele não quer dizer que devemos ficar de braços cruzados, não. Ele não quer dizer que devemos ficar parados, não. Ele quer dizer que nós esperamos confiando no Senhor, buscando a sua presença, aleluia, dependendo dele e permanecendo firme na sua presença. Glória a Deus. É desse jeito que o Senhor, ele quer que nós esperamos, aleluia. É desse jeito que Isaías fala que devemos esperar no Senhor. É confiando nele, é entregando as nossas causas na mão do Senhor. Glória a Deus por isso. É dependendo dele e permanecendo firme na sua presença, pois ele é um Deus poderoso, ele é um Deus soberano e que tem nos olhado, nos contemplado, e o seu ouvido tem sido atento às nossas orações. Aleluia. O povo estava cansado, mas Deus estava ensinando, aleluia, que aqueles que confiam nele têm as forças renovadas, aleluia. Tem dias que estamos cansados, aflitas, mas aí o Senhor, ele vem com a injeção de ânimo e diz: filha, tem força, tem ânimo, eu te renovo, eu te restauro, aleluia, glória a Deus por isso. É aí quando chegamos ao limite que Deus, ele começa a agir. Aí ele vai renovar as nossas forças. E ele não só renova, ele também multiplica. Glória a Deus por isso. Olha que Deus tremendo. O Senhor, ele não só renova, ele vai multiplicando. Ele multiplica a tua força dia a dia. Pois ele é um Deus zeloso, um Deus que te ama, um Deus que tem cuidado de ti. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas é necessário esperar nele. É necessário continuar adorando ao Senhor, mesmo quando estamos feridas. Aleluia. Mesmo quando estamos cansadas. Mesmo quando oramos e não vem respostas do céu. Que Deus, ele promete renovar as tuas forças. E é aí que Isaías, ele vai usar uma figura muito linda, uma figura da águia. A águia, ela é um pássaro diferente dos outros. Mas é só para os que esperam no Senhor, que subirão com asas como águias. Quando a tempestade ela vem e o vento forte, as outras aves, elas se escondem. Mas é aí que a águia, ela se destaca. A águia, ela não se esconde. Aí a tempestade vem, o que ela faz? Ela sobe mais em cima. E fica lá em cima da tempestade. A tempestade embaixo e ela lá em cima. Glória a Deus por isso. A força do vento, ela não consegue parar ela. E ela fica lá em cima. Aleluia. Minha querida irmã, o Senhor, ele não prometeu a ausência de tempestade em nossas vidas, mas ele prometeu que estaria conosco durante ela, durante
aflições, que iremos enfrentar tempestades, mas o que é mais lindo é saber que o nosso Deus está conosco, glória a Deus, nos sustentando, nos fortalecendo diante da sua presença, aleluia. Pessoas tão falhas, tão imperfeitas, com muitos erros, mas o Senhor é um Deus de amor, Ele é um Deus que cuida, aleluia. Assim como a luta ela não vai te destruir, a dor ela não será o teu fim, ela não será, porque nós servimos o Deus, porque existe um Deus que tem nos sustentado, porque tem um Deus que sustenta a tua vida, e é por isso que você ainda está de pé, é porque o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, glória a Deus por isso, e a sua palavra diz que a sua misericórdia, ela se estende de geração em geração, glória a Deus, aleluia, ela é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, aleluia, grande é a sua benignidade para conosco, aleluia, glória a Deus, mas é necessário esperar, é necessário confiar no Senhor, é necessário confiar no Deus que tu servos, aleluia, glória a Deus. E aí ele vai dizer mais: correrão e não se fatigarão, caminharão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui o Senhor está dizendo que Ele irá nos sustentar. Assim como Ele sustentou o povo ali no exílio, no cativeiro, Ele irá nos sustentar durante toda a nossa caminhada. Aleluia, glória a Deus por isso. Pode ser voando, pode ser correndo e pode ser caminhando, glória a Deus. Mas existe um Deus que nos dará recompensa, glória a Deus. Mas para aqueles que permanecerem firmes, aleluia. Continue orando, continue perseverando na presença do Senhor. Continue caminhando, pois tu serves um Deus tremendo. Tu serves um Deus zeloso. Tu serves um Deus que cuida de ti em cada detalhe. Glória a Deus por isso. É um Deus que tem cuidado de nós, mesmo sendo tão frágeis, mesmo sendo tão falhas, mesmo sendo tão infiéis. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós somos infiéis para com Ele, Ele continua fiel para conosco, porque essa é a sua natureza e Ele não pode negar a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Mas é necessário esperar. Não iremos vencer se não esperarmos no Senhor. O salmista lá, ele vai falar, parece que é no Salmos 40, se não me engane, e ele vai dizer que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. Glória a Deus, olha isso. O Senhor, Ele ouve o teu clamor, mas é necessário esperar. A gente vê que aqui Isaías, ele começa dizendo que o Senhor, Ele irá renovar as nossas forças e começará voando, depois correndo e depois caminhando. A lógica humana, minhas queridas, meus queridos, diz que precisamos primeiro andar, depois correr e aí depois voar. Essa é a lógica humana. Mas como aqui no versículo 28, a palavra do Senhor, o Senhor, Ele é inescrutável, o seu entendimento, Ele age diferente, glória a Deus. A lógica do Senhor, ela é diferente da lógica humana, glória a Deus por isso. E aqui a gente vê que a ordem é mudada.
Aqui ele diz que primeiro a gente voa, depois corre e depois anda. A lógica humana diz que devemos andar, depois correr e depois voar. Mas aí o Senhor muda esta lógica, glória a Deus, aleluia. Mas por quê? Antes do Senhor ele permitir a caminhada difícil da vida diária, através do voo ele vai mostrar que há um lugar acima da tempestade em que você pode encontrar descanso, em que você pode encontrar renovo. Aí ele diz que primeiro você vai voar, para depois você correr um pouquinho, para depois você caminhar. Primeiro você vai ficar por cima da tempestade para ver que você vai vencer. Glória a Deus por isso. E aqui ele representa os momentos em que Deus ele renova as nossas forças. Voar significa ficar por alto, em cima da tempestade, e o Senhor mostrando que sim, você pode vencer as lutas, você pode vencer a tempestade. Glória a Deus por isso, porque é no alto, é no voo que nós sentimos a presença do nosso Deus. Glória a Deus por isso, porque é neste momento por alto que o céu ele toca a terra e o seu céu ele sente a sua presença. Glória a Deus. É por cima que Deus ele vai mostrar que a alma cansada ela pode se levantar. Nesta noite o Senhor ele te trouxe aqui para dizer que você pode andar por cima da tempestade. Glória a Deus por isso. Nesta noite você vai ser renovada para começar a caminhar amanhã, a sua caminhada diária. Olha que lindo. Primeiro o Senhor te renova, primeiro o Senhor te restaura, primeiro o Senhor ele vai renovar as tuas forças para amanhã você começar a caminhar. Glória a Deus por isso, aleluia. Por isso que a lógica do Senhor ela é diferente. Porque sabemos que correr por um tempo é possível. Voar em momentos extraordinários como este, estando na presença do Senhor, é extraordinário. Glória a Deus por isso. Mas caminhar todos os dias, isso exige perseverança. Glória a Deus, aleluia. Para você caminhar todo dia, você precisa de perseverança, porque todo dia nós enfrentamos uma batalha, nós enfrentamos um gigante. Por isso que o Senhor ele te renova primeiro, aí depois ele vai fazer você correr um pouquinho, e aí depois ele vai fazer você caminhar, mas você vai já estar renovado para vencer no outro dia. Glória a Deus por isso, aleluia. Primeiro você voa, depois você corre, e é aí que você vai continuar a sua caminhada até chegar ao céu de glória, porque é andando, porque é caminhando. Glória a Deus por isso, aleluia. Olha que lindo o que o Senhor ele nos ensina. Olha que lindo. Primeiro ele vai nos renovar, ele vai nos sustentar, ele vai nos dar força. Primeiro ele vai multiplicar as nossas forças, e aí ele vai dizer: filha, pode continuar a caminhada, porque agora tu está renovada, porque agora eu te renovei, aleluia. E aí você vai fazer como a palmeira. A palmeira ela vai de um lado para o outro, mas ela não arranca, ela não quebra, porque ela tem raiz. Glória a Deus por isso. E você é uma palmeira que tem raiz. Glória a Deus por isso. Você tem dia que está meio balanceada, está aflita, está angustiada, e aí vem as provas, vem as dificuldades, vem as tribulações tentando te parar, mas é aí que você
continua de pé, porque você tem raiz e você é sustentada por um Deus que é incansável. Glória a Deus por isso. Você é sustentada por aquele que tudo pode. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você pode balançar de um lado para o outro, mas você não vai cair. Você não vai quebrar, porque você está sendo sustentada por este Deus tão maravilhoso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Minhas queridas irmãs, o voo ele impressiona as pessoas. A corrida ela vai mostrar a intensidade. O voo impressiona. A corrida ela vai mostrar a intensidade. Mas eu aprendi uma coisa, que é na caminhada. É na caminhada que revela a maturidade espiritual. Aleluia. É na caminhada que você vai mostrar que está sendo renovada. É na caminhada que você vai dizer: eu fui renovada, eu estou de pé, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me renovou. É na caminhada que você vai mostrar que tem maturidade espiritual. Glória a Deus por isso. Aleluia. Por isso que a ordem do Senhor é diferente. Porque o céu ele sabe que o verdadeiro milagre não é subir, é permanecer firme durante toda a caminhada diária, porque todos os dias enfrentamos uma luta, todo dia enfrentamos uma dificuldade, desde quando nós acordamos. É aí que vamos saber se estamos renovadas. Aleluia, glória a Deus. Muitos conseguem voar por um momento, mas só quem espera no Senhor, glória a Deus, consegue continuar caminhando. Quantas de nós não pararam no meio do caminho? Quantas de nós pararam de caminhar? Quantas de nós não encontraram obstáculos na sua caminhada e pararam? Quantas de nós não pararam no meio do caminho dizendo que não tinha mais jeito? Mas é aí na caminhada. É na caminhada que nós vamos saber se estamos esperando no Senhor. Glória a Deus por isso. Não só voe, não só corre. Ande, caminhe, aleluia, glória a Deus por isso. Pois o Senhor, Ele tem nos sustentado, o Senhor, Ele tem nos amparado, glória a Deus por isso. O Senhor, Ele tem sido um Deus de misericórdia em nossas vidas, aleluia. Mas é só aqueles que esperam nele, que as suas forças serão renovadas por este Deus tão poderoso, glória a Deus por isso, aleluia. Por isso que dependemos dele, aleluia, glória a Deus. É por isso que você veio neste culto, nesta noite, é para ser renovada. Talvez você chegou aqui triste, você chegou aflita, você chegou cansada das dificuldades do dia a dia, por um problema que você há muito tempo vem enfrentando, por uma luta que você tem passado lá na sua casa. E é neste momento aqui que o Senhor Ele te renova. É neste momento que o Senhor Ele te dá força. É neste momento que o Senhor Ele te dá uma injeção de ânimo, aleluia. Dizendo: filha, você não pode parar agora. Filha, a caminhada é longa. Filha, não é hora de parar. Glória a Deus por isso, aleluia. Nesta noite, minha querida irmã, receba a força que vem do céu, aleluia. Receba a força que vem do alto. Receba ânimo. Receba renovo da parte do nosso Deus. Receba estrutura para continuar perseverando
caminhando na sua presença, aleluia. Porque é na caminhada que vamos ver se temos sido perseverantes, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos esperar nele, porque somos totalmente dependentes dele. E sem ele nós não somos nada, nós não podemos nada, minhas queridas irmãs. Se queremos vencer esta guerra, é necessário confiarmos no nosso Deus, confiar nele, e o mais ele fará por cada um de nós, aleluia. O mais ele fará pelas nossas famílias, o mais ele fará pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, aleluia. Talvez você esteja enfrentando uma guerra tremenda na sua casa, com o seu marido, com o seu filho, mas é aí nesta noite que o Senhor ele te diz: filha, eu estou te renovando, vai lá e continue, persevere, busque a cada dia mais a presença do nosso Deus, porque nós somos dependentes deste Deus tão grande, tão poderoso, aleluia. É o Deus que tem nos sustentado, mesmo diante de nossas falhas, mesmo diante de nossas imperfeições, glória a Deus. Ele dá força ao que está cansado, ele dá força àquele que diz que não consegue mais, ele dá força àquela que diz: Senhor, eu não posso mais. E é nessa hora que ele entra em ação, glória a Deus por isso. Ele é um Deus maravilhoso, enquanto nós podemos fazer algo, ele fica na dele. Mas é aí quando nós dizemos: Senhor, eu não consigo mais, eu não posso. Aí o nosso Deus, ele entra em ação pela tua vida, pela vida da tua família. Mas é necessário esperar, é necessário permanecer na sua presença, é necessário confiar no nosso Deus. Continue buscando ao nosso Deus, persevere na presença do nosso Deus, porque grandes coisas fará o Senhor ainda mais em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.